É, Começando a discussão ali do texto, então, que eu mandei. O Rogério falou que não deu para ler, Rita acabou de ler. Daniela, não também. Laís, Eu li. leu? Tá. Uhum. Vamos tentando pegar pelos pontos ali, eu acho que principais. Assim, é um texto simples, né? Acho que nem é de uma qualidade acadêmica assim maravilhosa, mas eu gosto dele porque eu acho que ele destrincha aspectos que são muito importantes da gente atentar mesmo quando a gente vai atender adolescentes, principalmente ali, né, de influências, de aspectos que realmente acabam entrando ali nessa coisa do atendimento do adolescente, né? Então, se vocês conseguirem abrir por aí, vocês conseguem? Eu tô com ele aqui impresso. Tá? Ai, ótimo. Quem não está com ele impresso, consegue abrir no computador para a gente ir mais ou menos seguindo aí? Tô com ele Ou aberto abrir? aqui. Hã? Abri aqui. Abriu? Tá. Vocês continuam me vendo, né, gente? Se eu sair da tela aqui, vocês continuam me vendo normal, né? Tá. Ah, melhor, gente. Deixa eu. Besteira que eu tô fazendo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Espera aí, que eu vou. Aí todo mundo lê junto, assim, né? Uns pedaços, enfim, muito mais fácil. É, esse texto, né? Ele é até, cadê? Ele é recente, né? Então, o que na academia é um pouco difícil da gente ver, né? Então, é um texto de 2022, então do ano passado. Velhas questões, mesmo, né? Escolha profissional e adolescente, velhas questões, novas reflexões, né? Ah, eu nem sei se tem tantas novas reflexões assim, mas enfim, as questões realmente são muito parecidas ainda de muito tempo, né? O que que muda? Muda muito o adolescente de hoje, né? O adolescente de hoje, ele é uma figura muito diferente do adolescente de 10 anos atrás, como do adolescente de 20, enfim, né? Das gerações anteriores, assim. É um adolescente que vem com características muito fortes, principalmente dessa questão da emergência, né, da urgência, da coisa do não querer de jeito nenhum passar por processos, né? Então é muito mais interessante que a coisa seja muito rápida, não tem muito esse interesse tanto por reflexões, por coisas mais, né, demoradas mesmo nesse sentido, tá? Então, realmente é, né, um público um pouquinho diferenciado nesse sentido. Ah, no sentido do desenvolvimento, do aspecto físico, né, do aspecto cognitivo, a gente não tem tanta variação assim, né? É isso. Vai acontecer a puberdade, a gente sabe que a puberdade é um fenômeno fisiológico, né? Mas a adolescência não. A adolescência é um fenômeno construído socialmente. Isso fica claro para todo mundo ou não, gente? A diferença entre puberdade e adolescência. Se alguém quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, pode só sinalizar aqui, tá? Mas, resumidamente, é isso, né? A adolescência, ela é um fenômeno construído socialmente, então ela é vivenciada de formas muito diferentes, então é muito mais útil a gente pensar em adolescências no plural, né? E, de outra forma, óbvio, a puberdade é um fenômeno físico, fisiológico, né? Que, a menos que a pessoa tenha algum tipo de distúrbio de hormônio, coisa também biológica, né? Esse fenômeno vai acontecer, ela vai passar pela puberdade, né? Então, a,
Quando a gente fala de adolescência, então a gente está falando de um fenômeno muito mais amplo, né? De uma coisa muito maior. Então, o primeiro movimento que a gente que vai atender adolescente, né, precisa se colocar é essa questão assim, ah, como é que esse sujeito que está aqui na minha frente, que está aí nessa faixa de 16, 17, 18, às vezes, né, está vivendo a adolescência dele, né? Então, essa resposta a gente não tem. A gente vai ter que descobrir ali na escuta mesmo, assim, dele, né? Como é que será que está sendo ele vivenciar essa adolescência? Quais aspectos realmente influenciam muito? A família deste sujeito que está aqui na minha frente é um fator muito importante? Porque dependendo, pode ser para um, para o outro não tanto, né? Para o outro, talvez é o grupo de amigos, que é um aspecto muito mais interessante. Para o outro, pode ser a questão do reconhecimento mesmo assim, né? De ter uma profissão que gere um reconhecimento social e financeiro, um retorno financeiro. Então, assim, tudo isso tem a ver, né, com O que que você fez? Oi? Só fiz iniciar com áudio só. Julie tá falando comigo ou tá com o áudio aberto? Tá saindo agora, né? Julie, Oi, você tá falando aqui ou tá com o áudio aberto? tô com o áudio aberto, desculpa, que meu Ah, esposo estava tranquilo. botando para mim. Não, tranquilo, tranquilo. É que eu não entendi o começo, então eu não sabia. É, Então, assim, né, temos que entender ali quem que é esse sujeito que está ali e como é que está sendo essa história dele, né? Como é que está sendo essa adolescência dele. Então, se a gente pegar, por exemplo, se cada um aqui, né, cada uma, nós estamos só em mulheres aqui hoje, se cada uma aqui for trazer cada aspecto, não, né, contar um pouco da própria adolescência, como é que viveu a própria adolescência, nós vamos ver adolescências muito diferentes, né? Umas um pouco mais conturbadas, outras às vezes mais tranquilas, outras, né, com aspectos, sei lá, muitos outros aspectos atravessando a história, enfim, adolescências nesse sentido, tá? Então, primeiro aspecto é esse, né? Quem é esse sujeito? A gente tem conhecimento técnico sobre a adolescência, isso é muito importante, saber do desenvolvimento, né? Saber de fases do desenvolvimento, saber do desenvolvimento cognitivo, né? Tem até em um determinado momento aqui o artigo cita Piaget, né? Então, eu acho um autor fantástico da gente aprofundar mais assim um pouco, porque traz realmente esse aspecto de entender como é o desenvolvimento do pensamento mesmo, né? Como é que a inteligência se desenvolve e ajuda muito, principalmente na adolescência, a gente a entender por que que o adolescente gosta tanto de, muitas vezes, fascina ele essas aulas de filosofia, de sociologia ou discussões. Ele gosta, Patrícia, boa noite, mandou aqui no, no chat, né? Ele gosta tanto, às vezes, de entrar em discussões, assim, sabe, gente, de dar opinião, de defender a própria opinião, de entrar, às vezes, em embate com os pais, né, falando que não concorda com alguma coisa e tal, porque se a gente entender a fase do desenvolvimento, né, da inteligência em que a gente atinge a partir, ou pode atingir, né, não é uma regra, a partir da adolescência, aí a partir dos 12 anos, mais ou menos 13 anos, que é o que o Piaget chama de pensamento formal, né? Que é o pensamento mais solto, é mais abstrato. A gente consegue adquirir a capacidade de pensar sobre o pensamento. Isso é novo. O que que eu penso sobre tal coisa, né? Isso é novo.
Antes disso, as falam, mas então quer dizer que uma criança de 9, 10, 11 anos não tem capacidade de fazer isso? Tem, mas muitas vezes vai ser reprodução só do que já escutou, sabe? Então, como eu já escutei que a minha mãe não concorda com isso, então eu também não concordo. Sabe assim? Então, mas por que você não concorda? Às vezes vai dar os mesmos argumentos, exatamente. A partir dessa virada aí, acho que dessa evolução aí que se dá, né, desse salto que se dá do movimento, do movimento do pensamento, o adolescente começa a falar assim, mas aquilo que eu falava que eu não concordo, que minha mãe não concorda, será que eu não concordo mesmo? Não sei, em partes. Eu não tinha considerado, talvez, esse outro pedaço aqui, que eu escutei, né, talvez numa aula, ou li em alguma coisa, ou vi num filme, sei lá, e que me fez pensar que isso daqui também pode fazer parte de tal coisa. Então, não sei se a minha opinião é muito aquela lá, não. Percebe, assim, gente, como que vai fazendo esse movimento, né? Então, o adolescente, ele faz, a gente conhecer o desenvolvimento é muito importante por isso. A gente traz essa capacidade, né, de entender por que, às vezes, numa sessão de orientação profissional, o adolescente gosta de conversar, na hora que você pergunta, né, mas o que você pensa disso, assim, como é que é isso, como é que você se vê no futuro, como é que você, né, consegue se imaginar aí num trabalho e tal, isso é novo para ele. É novo, e muitos deles têm dificuldade ainda, trazem muita dificuldade de fazer esse movimento, né? Porque estão em desenvolvimento ali cognitivo, tá? Então, saber disso é muito importante? Mas sempre, para além de todo o conhecimento, o aparato que a gente traz, assim, de fundo, né, para os nossos atendimentos, o que tem que estar no centro é aquela pessoa que está lá na nossa frente, né? Como é que ele está vivendo isso, esse processo aí, né? Tá? Tranquilo isso? Sim, gente? Né? Tá. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Que fala de interessante, né? Já pulei aqui para essa parte de desenvolvimento, né? Da adolescência. É um fenômeno muito social, então, dependendo da onde você está atendendo, né, o contexto que esse adolescente é inserido, se ele vem, por exemplo, de uma família mais religiosa, se ele frequenta determinado tipo de religião, se ele vem de uma camada econômica determinada, tudo isso a gente tem que ler, né? A gente tem que entender da onde o que pode estar ali, de alguma forma, ajudando a construir esse adolescente do jeito que ele é hoje, assim, né? E o que já ajudou também, tá? Ah, deixa eu ver. A gente sabe que existe um fenômeno muito comum, né? Que é essa busca pelos grupos, né? Então, isso tudo são conhecimentos que vêm de maneira geral da adolescência. Existe uma necessidade de busca de identidade a partir do olhar do outro, dos grupos, né, com quem eles se identificam, às vezes com a maneira de vestir, com a maneira de falar, de se portar, enfim, de tudo, né? Legal. Mas quem é esse adolescente que está na minha frente? Será que ele usa muito esses grupos? Será que ele tem grupos? Porque às vezes não necessariamente, gente, né? Não é talvez um aspecto central aí para esse adolescente, os grupos vai ser outra coisa, tá? O que mais? Alguém quer destacar aqui uma parte? Ô, Rita, Hum, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aqui da questão dos grupos. Eu atendi um rapaz ano passado que era justamente o contrário. Ele não tinha uma vivência de grupo. Ele é, pelo contrário, ele era extremamente tímido, extremamente introvertido. uhum, E isso era até estranho, né? Como ele estava no primeiro ano, né? E era mais uma questão de itinerário formativo, eu não, claro, eu sinalizei para a mãe dele algumas questões, falei para buscar uma terapia, né? Porque ele inclusive teve problema de síndrome do pânico e tal. Mas não é uma questão assim que a gente
deve ficar preocupada, assim, porque não é comum eles estarem assim em grupo, procurar o grupo, ter amigos, ter não muitos, mas pelo menos um ou outro amigo. Não é comum isso? É comum, exatamente essa é a palavra, comum, né? É esperado isso do adolescente. Mas se é patológico ou não, essa não procura, quem vai dizer para a gente é o próprio sujeito. Será que isso estava gerando sofrimento em algum momento para ele? Será que isso realmente gera uma questão, né? Pode ser que não, né? E não necessariamente, às vezes, né, num processo de orientação, a gente vai ter como aprofundar nesse nível também, assim, né? De entender realmente o quanto que isso pode gerar sofrimento ou não, enfim. Mas o meu ponto aqui é a gente sempre tem que ver o que é comum, o que é esperado, né, do adolescente, mas assim, se ele está fora disso que é esperado, é algo preocupante, isso a gente só vai saber a partir da vivência dele mesmo, entendeu? Tipo, não, lido super bem, adoro ficar no meu canto, detesto pessoas, eu detesto ficar, né, sei lá, em grupos e tal, não tenho nenhuma, sei lá, você não tem nenhuma história, às vezes, de trauma ou coisa meio que aparente, pelo menos assim, né, que possa, sei lá, sofrer bullying, coisa nesse sentido, teoricamente não, teoricamente, que a gente nunca vai saber mesmo, né, de verdade, tá? E aí? Sabe assim? Então, você fica. E ele fica bem, e de repente ele vai arrumar um trabalho que é home office 100% e vai viver fechado ali naquele mundo, e é o que às vezes o sujeito vai dar conta, né? De fazer, e é isso, assim, né? É, Como era um itinerário formativo, né? é, Eu nem aprofundei muito. Eu usei com ele o jogo Sou Não Sou, né? Lembra lá do sim, sim. curso da PUC, a gente trabalhou ali autoconhecimento, que foi onde eu foquei mais. Se fosse o caso, né, de um terceiro ano, eu provavelmente aí teria olhado, né, as profissões, a gente teria feito um trabalho mais aprofundado, mas né, como não era, É, ficou assim, né? Mas eu chamei atenção para a mãe dele para esses casos dele, né, de é, aprofundar é. mais a questão da terapia, né? Sim, sim, né? Que talvez pode ser interessante, mas se às vezes ele falar, mas isso não me incomoda, não tenho nenhuma questão Ah, aqui, né? Não tem às vezes mesmo, né? Pode ser, tá? Ô, Rita, Ah, uma coisa que eu fiquei pensando assim, né, quando eu li o texto, fica assim, é muito nítido a importância do processo, né, para o adolescente, por causa desse tanto de influência, tanto de fatores que influenciam nessa questão profissional, né, principalmente uhum, porque 17 anos, muito novo. E aí, assim, ainda, pelo menos no meio assim que eu vivo, ainda não é a orientação, não é algo tão popular assim, né? Algumas escolas elas oferecem ali no terceiro ano, quando já está terminando ali o ensino médio, porque eles acabam focando mesmo no vestibular, né? A escola não tem como. A outras nem dão bola, assim. Tem muitas pessoas, assim, adolescentes, às vezes fico conversando com alguns primos meus, assim, mais jovens, eles nem dão notícia desse processo e o que você pensa disso, assim? Que, por quê, né? Porque é novo, assim, é relativamente novo, né? Essa questão da orientação, não sei, no Brasil. O que você fala disso? assim, não tem ainda essa cultura mesmo, sabe, Laís? Não tem. E a gente vê, por exemplo, né, às vezes em outros países, o quanto que isso já é meio que trabalhado mesmo ao longo do ensino médio, e o sujeito tem acesso e não se espera que ele faça, por exemplo, a escolha final da vida dele aos 17, sabe, no final do ensino médio.
né? Mas aqui no Brasil existe muito essa cultura do você tem que escolher agora, né? Acho até interessante que num pedaço do texto até fala isso, assim, né? Uma das coisas que a sociedade cobra muito do adolescente é isso, né? Essa postura de adulto, porque muitas vezes a sociedade, né, trata o adolescente como muito criança, muito pequeno, ainda muito sem voz nesse sentido, mas ao mesmo tempo, né, dá uma baita de uma responsabilidade na mão dele, que é se esforçar horrores para passar no vestibular, que é dificílimo, que é o Enem, né? Atingir uma alta pontuação no Enem, se ele quiser estudar numa universidade pública, e fazer a escolha meio que da vida dele, assim, né? Eu fico vendo, assim, por exemplo, até, até pessoas que mudam, né? Decidem mudar totalmente de carreira, sei lá. Eu tenho um amigo que formou em Direito, estava advogando, foi para a área de tecnologia da informação. Aí todo mundo fica assim, nossa, mudou, como se não fosse natural, né? Essa reflexão e essa possibilidade de mudança. No meio que eu vivo, então, assim, às vezes com vocês é diferente, mas é sempre visto assim, ó. Mudou totalmente? Como assim? Por quê? É muito um tabu, assim, como se a pessoa realmente ainda vivesse naquela fase lá dos nossos pais, que escolheu, vai até o fim, e aí aceita, engole tudo, sem ter essa reflexão. Então, me parece um pouco lento não sei se é lento, né? É lento Mas mesmo isso. é lento mesmo, É isso esse mesmo, é movimento, lento né? mesmo. E não se atualiza, parece, né? Que a sociedade mudou, os tempos mudaram, o sujeito é muito mais dinâmico atualmente, né? Tem acesso a muito mais informações, é influenciado por muito mais fatores, né? Com a globalização, com a internet, com tudo isso, assim, ela é Com a muito mais quantidade de cotidiana. profissões, né? Novas profissões surgindo, novas áreas mesmo assim, né, sendo desenvolvidas e tal. Então, quer dizer, é meio que muito inocente você imaginar que o sujeito vai ficar ali plantado na mesa, só que ainda tem muito essa visão que não atualizou, sabe? Não existe assim, não existe nenhum projeto, nada que pense em colocar isso no ensino médio, nas escolas, não existe nada, Como nada, nada. obrigatório, não. Mas, assim, o que que várias escolas aproveitam? Aquelas de O que que várias escolas usam? Aquela disciplina de projeto de vida, sabe, que agora é obrigatório, né? Uhum. Chama projeto de vida mesmo, né, gente? Eu acho que é projeto de vida, que é obrigatório, Projeto de vida. né? vida, mas é complicado porque assim, não tem uma regulamentação de quem é que dá, qual é a Isso, formação de isso. quem dá, né, essa matéria. É. Pode ser um professor de filosofia, pode ser um psicólogo, inclusive, pode ser, entendeu? Um professor de história, pode ser professor de redação, né? Pode ser qualquer pessoa mesmo, assim, Na sabe? escola que eu fui dar palestra, quem é responsável pelo projeto de vida é a professora de geografia. Aí, Nossa. tá vendo? E Então, aí, pois é, e aí eu fiquei pensando, o quanto se tivesse, né, se as pessoas tivessem mais esse tipo de informação, às vezes alguns caminhos ali durante a vida profissional seriam mais leves, assim, a gente se sentir culpado por não estar dando exato. certo na carreira que escolheu, né, ou então É, naquilo que os pais projetaram, esse movimento talvez ficaria mais leve se as pessoas entendessem que isso é natural de acontecer. E isso. aí você vê um monte de gente muito frustrado por não ter, né, assim, por estar passando por esse movimento, e é muito ruim, né? Então, acho que o texto, assim, trouxe muito essa reflexão, igual você falou, da adolescência de hoje, que é muito diferente, de os desafios, das influências, da quantidade de informação, mas que o processo ainda está lá atrás. Então, É, a pessoa, né, as pessoas não estão acompanhando isso, tá embora a atualizado. adolescência tenha mudado, né? É. E assim, a verdade é que a orientação profissional, ainda hoje, dentro da escola, é oferecida só para aqueles que se dizem perdidos, porque eles são incômodos, sabe assim? Então, É, quem já escolheu o que aí meia dúzia, né?
A maioria lá levanta a mão. Escolheu como, gente? Ninguém questiona. A maioria das escolas não questiona. Como é que foi essa escolha aí que você fez? Escolheu o quê? Ai, não, escolhi aí psicologia. Ah, tá ótimo. Beleza, ufa, né? Tirei isso de mim, acabou. Então, já não tenho mais esse problema. E a escola toma isso realmente, ó, esse fulano não precisa mais de ajuda, né? Ele não precisa de ajuda, ele já escolheu lá, ó, vai fazer psicologia, tá ótimo. Só que assim, escolheu como? O que você está esperando de psicologia? O que você sabe de psicologia? Sabe por que você escolheu psicologia? Como é que foi isso? Então, assim, não é trabalhar. A verdade é que é aquela meia dúzia que levanta a mão ali, que fala, não escolhi ainda, estou com um problema, ou que vai procurar, porque às vezes ninguém nem pergunta, vai procurar o coordenador pedagógico lá e vai falar, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, está chegando perto do vestibular e eu não consigo decidir, não sei o quê, e ele vai no máximo, às vezes, se a escola tiver uma psicóloga, vai encaminhar uma psicóloga ou vai encaminhar para fazer um processo de orientação profissional fora, que é o E a adolescente. pessoa acha que tem alguma coisa errada, muitas vezes, com ela, né? Então, a preocupação ainda é muito no vestibular, passou o vestibular, vou exibir a Isso, fotinha da pessoa lá, primeiro lugar, isso, e pouco focado nessa questão da carreira da pessoa, e não só da escolha do curso. é Então, isso. isso ainda tá muito Muito ruim, ruim, né? mas muito ruim, muito ruim. Óbvio, tem exceções, assim, de uma escola ou outra que consegue ir trabalhando. O que que é o objetivo aqui? Já te falo, tá, Rita? Já te dou a palavra aí. O que que seria o mais interessante que hoje tem se falado muito na orientação profissional? A orientação desde o começo, mas não uma orientação profissional no sentido, mas uma sensibilização, né? Que é uma orientação que vai trabalhando desde o ensino infantil para o mundo do trabalho, vai trazendo aspectos, né, do que é, como funciona, que é um pagamento, que é, né, que é o trabalho em si, de onde saem as coisas, tipo, ir trabalhando aspectos de autoconhecimento, né? Então, é essa maturidade que vai sendo desenvolvida ao longo para chegar lá no terceiro ano e não ser uma coisa, meu Deus, agora é o ano que eu preciso. Não, isso já vem sendo falado, não é a primeira vez que você está refletindo sobre quais são os seus valores, o que você está buscando, o que é seu projeto de vida. Não é a primeira vez, você já vem falando disso em outros momentos ali, entendeu? O ideal é esse, o ideal, né? Porque aí nós estamos falando não de tratar só os problemas, teoricamente, entendeu? E deixar quem falou que já escolheu, tá tudo certo, então não tem problema, não precisa de nada, vai embora, e é ótimo, vida que segue. Então, a gente está muito longe disso ainda, assim, sabe? Mas é um outro, assim, que a gente vê, né? Oi, Rita. Tem duas questões aí muito importantes, né, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, nós temos duas realidades no Brasil, que é uma escola pública e a escola particular, né, que já começa bem complicado, porque eu que dou palestra em uma escola e outra, né, particular e pública, você vê diferentes, né? A escola pública, ela não tem praticamente nada de orientação profissional, nada. Uhum. Da palestra, eu vejo que eles não sabem nada sobre quase nada em relação à profissão, quase nada, não quer dizer que não sabem. Tem um esforço da escola de fazer, né, levar alguns assuntos com o projeto de vida, com a matéria projeto de vida, tem movimento, algumas escolas estão fazendo isso. Uhum. Escola particular, as pessoas que eu tenho atendido, eles levam profissionais na escola, fazem algumas escolas para feiras de Aquela feira, né, das profissões e tal. profissões, profissionais que vão apresentar suas profissões e tal, mas ainda é muito pouco. Poucas são as escolas que realmente fazem um trabalho aprofundado. São realidades diferentes, né? Isso é resultado de uma educação que não evoluiu no país, né? Uma educação que não evoluiu. A gente tem uma educação ainda antiga, né? Teoricamente, eu sou especialista em educação, já que sou pedagoga, né? Teoricamente, tá? Não é verdade. Mas porque a gente tem uma educação que ainda ensina, está muito atrasada. A gente não evoluiu como técnica para
encantar os alunos da sala de aula. A gente não evoluiu, a gente não está evoluindo com a tecnologia digital para trazer os alunos mais perto. Imagina em relação à orientação profissional. É. Muito defasados em relação à educação. Quanto mais a orientação profissional chegar e se alinhar. Uhum. A proposta do projeto de vida é uma proposta muito interessante. Quando você pega e lê a BNCC, Uhum. vê que ela é muito boa. Se for realmente do jeito que ela tem, ela está formatada para ser, ela está descrita, ela vai atender a isso que você está colocando, Tamani, que a Laís né, colocou como opção Sim. do início, né, de vir traçando aí a ideia de o que é o trabalho, né, de como que é o dia a dia do trabalho, você relacionar com cada profissional que você vai encontrando, você entender o que é um pagamento, você entender o dia a dia de cada profissional dentro da sua vida, você entender, começar autoconhecimento, tudo isso desde o início, que é mais ou menos o que é a orientação para a carreira, lembra que a gente falou, né? Educação para a carreira, né? Chama educação para a carreira, isso. Educação para a carreira, que o pessoal estava falando no congresso, né? Uhum. Educação para a carreira, você vai começar isso aí, é a mesma coisa que o projeto de vida, digamos assim, Propõe, propõe basicamente, né? coisas, um nome é diferente. Sim. Se você tivesse isso, a gente estaria aqui, né, falando dessas dificuldades hoje, né? Aí você teria todo um processo que ia acontecendo paralelo com a educação, e a criança chegaria lá, o adolescente chegaria no ensino médio, entendendo tranquilamente, e aí a escolha nem ia se processar de uma maneira agressiva para ele, trazendo decisão. Pelo contrário, ele já ia, sabe, sabendo um pouquinho mais quem ele é. E aí escolher poderia não acontecer no terceiro ano, não por essa razão, por outras, né? Eu acho que é muito por aí. Pelo menos é o que eu vejo, né? Pelo que eu já... pela experiência que eu tenho com os adolescentes que eu tenho atendido. Isso tem a ver com a maturidade que fala no texto, Sim, Rita, tudo né? a Se ver. isso Tudo a ver. começasse. Então, você espera, né? Então, é muito interessante, assim, quando a gente fala de maturidade, tem um teste da Kátia Neiva, né? A Kátia Neiva é uma que trabalha muito aqui no Brasil com esse conceito de maturidade, né? Tem um teste psicológico dela que chama EMAP, que é a Escala da Maturidade para a Escolha Profissional. Eu gosto muito do EMAP, gosto mesmo, assim, eu acho ele um instrumento super simples e que dá para você aplicar na primeira sessão e na última, por exemplo, sabe? Para você comparar, inclusive. E eu acho que é isso que o texto está falando aqui, sabe? O quanto que lá nas considerações finais, eu acho que fala sobre isso, assim, o quanto que o processo de orientação profissional, ou na parte que fala de maturidade, não sei. O processo de orientação profissional, ele ajuda, muitas vezes, o sujeito a desenvolver realmente a maturidade. O processo, são várias sessões, né, que você vai ajudando, porque dentro do construto maturidade, existem vários aspectos. Por exemplo, um deles é autoconhecimento, o outro deles, né, que faz parte da maturidade, certo? Então, tipo, né, para você falar que o sujeito é maduro o suficiente para fazer uma escolha profissional, ele precisa de alguns aspectos, desenvolver alguns aspectos. Um deles é o autoconhecimento, o outro é o conhecimento da realidade socio-laboral, né? Então, o quanto que ele sabe das profissões e o quanto que ele sabe da realidade mesmo, assim, né? Dessas profissões. Tem um terceiro fator, que é o quanto que ele considera fazer... Hã? Tem educação também. Educação, eu estou tentando lembrar dos fatores do EMAP. Não lembro se tinha educação, Patrícia. Depois eu vou olhar ali no EMAP, ali, mas depois eu pego aqui. Eu lembro que tinha um que era o quanto que ele consegue fazer... independência, que chama, um construto. O quanto que ele considera que ele consegue fazer escolhas de forma independente, né? Sem ter tantas influências, assim, sem sofrer tantas influências. Falar assim, não, essa escolha é muito minha. Sem nenhuma influência não existe, né, gente? Isso é utópico. Mas, assim, o quanto que o sujeito fala assim, gente, tá,
sei lá, eu estou escolhendo psicologia porque, sei lá, eu tenho uma tia, né, vamos supor, eu tenho uma tia que era psicóloga, é psicóloga, e eu sempre admirei muito, eu sempre me identifiquei muito com ela, sempre gostei muito do trabalho dela, achei super legal, tem tudo a ver com os meus valores, eu gosto de ajudar pessoas, não, 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 não. Mas é uma escolha minha. Eu entendo que eu não vou ser a mesma psicóloga que a minha tia, que a minha tia é, enfim, mas é uma coisa que eu vi e que combina comigo, que eu quero fazer. Entende? Assim, isso é independência, é um dos fatores também que alimentam a maturidade. Falei três, né? São Isso é difícil, né? Exigido. Hoje em dia é muito difícil, né? muito. Porque, igual o texto está falando, né? As pessoas que têm boas condições, assim, né? Exatamente. Econômicas, vão para Exatamente. medicina. Você vê que o que tem de médico aí, só porque tem dinheiro para pagar a faculdade, é uma coisa absurda, porque é status. E aí eu achei legal que, ao mesmo tempo, fala que, às vezes, pessoas que poderiam fazer cursos melhores, né? Cursos que exigem e tal, têm capacidade, não fazem por estar inseridas num ambiente ali socioeconômico diferente, aí vai no que elas acham que consegue passar, É e isso. você vê Nem lotado isso. sabem, né? Elas não sabem, às vezes, como acessar. É, Já parte do pressuposto realmente que aquilo ali não é e pronto, né? não é. E realmente, Uhum. gente, é muito difícil mesmo, assim, né? Não é só parte do pressuposto que não é, sabe? Tipo, muitas vezes não é mesmo, nem um pouco acessível, né? Então, de repente, não, tem bolsa, vamos por medicina, né? Vou pegar a realidade da medicina, pegando teu exemplo aí, Laís. Mas tem bolsa, tem, por exemplo, ProUni, né? Tem para particular, tem cotas que ajudam a entrar. Mesmo assim, gente, medicina é um curso que exige dedicação integral. E é um curso que, de alguma forma, é caro de qualquer jeito, né? Você vai ter que gastar com materiais, com coisas, você vai ter que investir. E aí, a pessoa que precisa trabalhar e estudar, como é que faz? Para um curso que exige uma dedicação integral mesmo, assim, você não tem como, gente, não tem como conversar, assim, isso não é negociável, né? É integral. Você tem que ficar à disposição do curso mesmo, assim, né? 6 anos no mínimo. Como é que faz isso? Então, assim, Eu vejo isso aqui, por exemplo, aqui em Minas, que tem a UFLA, né, que é a federal aqui do sul de Minas, e muitas pessoas, às vezes, eles procuravam a gente, assim, na empresa que eu trabalhava, para conversar sobre isso, porque era aqueles cursos mais, às vezes, com menos concorrência, mas cheio de gente insatisfeita, querendo deixar o curso, mas com medo, sem entender. Então, assim, tá até desenvolvendo mesmo depressão, problemas, né, doenças mesmo. é, E assim, às vezes é uma realidade complicada é também, né? complexo mesmo, né? Então, acho que tem aí aspectos para a gente pensar, né? Que a gente não pode ignorar realmente, que existem fatores, isso eu acho muito legal, né? Esses fatores que ele foi listando aqui, né? O Sete foi listando dos fatores que realmente precisam ser levados em consideração. E esses fatores psicossociais aí, né? Essa questão das estruturas, da questão, né, realmente da sociedade, da maneira como é criada, como é tida, o processo seletivo, como é feito, né, tudo isso, essas influências socioeconômicas, né, culturais e tal, como que isso realmente é importantíssimo de ser levado em consideração, porque senão nós vamos fazer um processo capenga, né? Então, que é aquilo que antigamente ou até hoje, né? Infelizmente, eu queria falar que é só antigamente, mas não é. Que até hoje ainda é feita aquela orientação profissional meio. Vem cá, eu aplico meia dúzia de técnicas, testes, enfim, e te dou um resultado aqui, e aí, né? Então, meio uma orientação profissional Rita, selvagem, assim, né? Oi. Rita, eu achei aqui Hum. 5 fatores do MF. Você achou, Patrícia? São determinação, responsabilidade, Ai, independência, autoconhecimento e conhecimento da realidade. eu consegui lembrar dos três últimos aí. Né? Mas eu não lembrei de determinação e de responsabilidade, né? Responsabilidade e autoconhecimento. É, é.
Então, então são 5 fatores ali, né, que Fatores. realmente influenciam muito na maturidade, para a gente poder realmente ver se esse sujeito ele está maduro ou não. E o legal da gente aplicar o EMEP, você aplica, Patrícia? Aplico. Você aplica no começo e no final? Não, só aplico no começo. Só no começo? Eu gosto muito de aplicar ele, às vezes, nos dois, sabe? No começo e no final, porque a gente vê que, às vezes, realmente mudou. Mudou. E mudou por causa do processo mesmo, assim, né? Óbvio, É. tem outros fatores e tal, mas o processo realmente ajuda muito, né? Nesse processo de orientação que eu estou dizendo. E ele é legal de ser aplicado no começo, porque ele, de alguma forma, ele mostra também aspectos que a gente precisa trabalhar mais com aquele sujeito, É. né, Patrícia? Eu gosto muito. Como se fosse Eu não posso aplicar. Horrível. verdade, Rita, verdade. Não tenho. É teste psicológico? É teste psicológico, é restrito. A Kátia E Neves até uma vez você falou aplica sobre ele isso. É Hã? uma na escala primeira no É uma sessão? escala, é uma escala, é. A Kátia uma vez Vocês até falou aplicam na sobre primeira isso, sessão? que ela nem queria que virasse um teste. O objetivo dela era que fosse uma escala só para ser aplicada, enfim, né? Mas como ela estava trabalhando com um construto muito profundo, que é maturidade, que é um aspecto mais psicológico e tal, ela acabou caindo nessa coisa do teste mesmo, assim, né? De um instrumento restrito para psicologia, tá? Então, o MEP. Aplica na Aplica primeira sessão, Rita? primeira sessão e na última. Assim, essa Hum. e lá ele tem, né, um esquema lá que ajuda a gente a ver um gráfico, às vezes, a fazer esse gráfico até para comparar o resultado da primeira e da última, ou só na primeira, sabe, Laís? Igual a Patrícia, por exemplo, faz, porque ele dá um levantamento, dá para a gente fazer um levantamento de aspectos que precisam ser mais trabalhados, se é influência, se talvez essa questão, por exemplo, da pouco conhecimento da realidade das profissões, então você vai ter que trabalhar mais informação, então ele dá uma ajudada ali, sabe? Ele Depois você pode tem no colocar, online? Oi? Dá para aplicar online ou só no... Não, por enquanto não. depois você pode colocar onde a gente pode encontrar esse teste. Sim, sim, sim. Posso botar lá no grupo. Eu acho que não tem problema de eu botar os 5 fatores. Eles no manual tem a explicação dos 5 fatores. Então eu coloco lá no grupo para vocês também. O que é cada um. É um Tá, pequenininho assim, o que é a determinação, o que é que faz parte do que é o construto de autoconhecimento, que é o construto de maturidade. Isso tem em artigo da Kátia Neiva, então por isso que eu tenho certeza que não tem problema de eu colocar isso no grupo, tá? Então, ok. depois, se eu esquecer, vocês me lembrem de botar onde Tá. acha, né, o EMEP para comprar e os 5 fatores lá da maturidade, tá? Enfim, mais dúvidas sobre o texto, gente? Algum outro ponto aí que a gente já parte para a supervisão. Tá, Família eu ok. nem vou discutir muito não, tá, gente? Porque nós vamos ter um texto só sobre família, que é um aspecto muito importante de ser falado, né, da influência da família dentro da orientação profissional, tá? Mais algum ponto aí que vocês querem levantar do texto? Não? Então tá. Então eu vou parar de compartilhar e vou parar de gravar também para a Daniela poder trazer o caso.